Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Milene Bissoli, ela que é otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite e vamos lá. Vamos lá, doutora. Nós que agradecemos a sua participação e hoje vamos falar sobre um assunto onde tem muitas curiosidades, né, doutora? Hoje nós vamos falar sobre as amígdalas, né? E é muito frequente as crianças reclamarem de dificuldade para engolir e ficam com as amígdalas inchadas. Doutora, para entendermos melhor, o que são as amígdalas? As amígdalas, elas são tecidos linfóides, né? Então, quando a gente fala de amígdala, a gente geralmente está falando das amígdalas palatinas, então que elas ficam atrás do pálato, atrás daquela curvinha, aquela úvula que a gente tem, popularmente conhecida como campainha, né? Então, elas são duas bolinhas que ficam nessa região e elas são formadas por tecido de defesa. Por isso, quando a gente tem alguma infecção, elas aumentam de tamanho, né? As amígdalas, elas não são o único tecido de defesa dessa região. Elas fazem parte do que a gente chama de anel linfático de Waldeyer. É um nome meio complicadinho, mas que são estruturas, tá? Que existem para nos defender dos micro-organismos. Então, elas ficam todas nessa parte da faringe, atrás do nariz e embaixo da língua. Perfeito, doutora. E por que as amígdalas elas são infectadas? Na verdade, as amígdalas, elas atuam como uma rede de defesa. Então, quando a gente entra em contato com algum vírus, alguma bactéria, a amígdala ela serve para apresentar esses micro-organismos para o nosso sistema imunológico, tá? Então, mesmo que a gente não vá apresentar uma doença clínica, elas estão ali para apresentar esses micro-organismos no nosso sistema imunológico. Então, quando a gente já tem anticorpo, a gente não vai desenvolver a doença, né? E a amígdala ela serve como um dos fatores que apresentam esses bichinhos para o nosso sistema imunológico se defender. Ok. Quais são os sintomas característicos da amidalite, doutora? A amidalite, quando a gente fala de uma amidalite aguda, geralmente ela vai ser um quadro bem súbito, ou seja, de uma hora para outra a criança estava bem, e aí de repente ela começa a apresentar febre, geralmente a febre pode ser bem alta, dor de garganta e dificuldade para engolir. E às vezes pode acontecer até de inchar um pouquinho os gânglios do pescoço, né? E isso causa bastante dor. Bastante dor e bastante dúvidas também. Doutora, às vezes por falta de orientação, muitos pais automedicam as crianças. Tá doendo a garganta? Infecção de garganta. Pode dar um antibiótico que vai melhorar. Então, isso nos preocupa bastante também sobre a automedicação. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho. Perfeito. Tem um tipo de automedicação que é sempre bem-vindo, que é o medicamento para dor. Tá? Então, assim, a gente não precisa esperar passar no médico para a gente aliviar a dor de uma criança, porque todo mundo sabe o quanto é incômodo estar com dor, né? Então, medicamentos para dor são sempre bem-vindos. Aí, o que acontece? A maioria absoluta dos casos de amidalite não vai precisar de antibiótico. Tá? A maioria dos casos é de origem viral, tá? Que o antibiótico não vai ter efeito benéfico nenhum, só efeitos colaterais. E só uma pequena parte das amidalites bacterianas merecem o tratamento com antibiótico. Você vê que curioso, né? Antigamente, dor de garganta, corria na farmácia, comprava o antibiótico e já tratava. E hoje, o que é preconizado é só para um tipo específico de bactéria a gente tratar com antibiótico. Então, a maioria das vezes não vai precisar. Doutora, vamos falar um pouquinho também agora sobre a cirurgia. Quais são os casos cirúrgicos? Sempre que a gente fala de cirurgia, assim, a gente tem que avaliar cada caso, sabe? É muito difícil você chegar e falar assim, são esses, com certeza, são os casos que vão se beneficiar, ou com certeza não vale a pena se beneficiar em alguns casos, tá? De uma maneira geral, a gente vai indicar cirurgia de amígdala por 2 motivos. Ou por conta de amidalites de infecção, então amidalites bacterianas de infecção, que a criança tem uma repercussão clínica importante, ou para as crianças que roncam, porque as amígdalas, o problema delas não é só a infecção. Quando elas são muito grandes, isso pode atrapalhar o sono da criança, né? E a gente sabe que uma criança em desenvolvimento, ela precisa dormir bem. Então, a criança que ronca sempre algum problema de saúde. Não é normal uma criança, nem um adulto, né? Não é normal roncar. Então, sempre que a gente tem um ronco, a gente precisa avaliar. E quando o ronco é causado por aumento da amígdala, tá? Muitas dessas crianças vão se beneficiar da cirurgia também. Aí não tem a ver com as infecções, tá?
Doutora, existe uma idade mínima para fazer a cirurgia? Essa é uma outra dúvida, né? Na verdade, como eu falei no começo, cada caso é um caso. Então, crianças que têm muita repercussão, ou seja, um quadro clínico muito exuberante, elas vão se beneficiar da cirurgia mesmo quando elas são mais jovens, tá? Então, existem casos de crianças que se beneficiam da cirurgia antes mesmo dos 2 anos de idade. Tá? Então, não é legal a gente dar um corte, não, só após os 3 anos, ou, vamos esperar até os 7, né? Porque cada paciente é um paciente, então, se precisar, a gente opera, sim, uma criança menor, tá? Ok, doutora. Doutora, nós recebemos também, são muitas dúvidas, até que ponto eu não vou dizer normal, mas até que ponto, até quantas vezes a criança tem infecção de amígdalas durante o ano? Olha, vamos lembrar uma coisa muito importante, tá bom? Crianças pequenas que frequentam a escola, elas podem ter até 12 quadros de infecção respiratória alta por ano. E isso pode incluir ou não as amígdalas, tá? O critério para você operar uma criança que tem amidalites de repetição, ou o critério para você se preocupar com as amidalites de repetição, varia muito do quanto essa criança fica acometida pela doença. Então, por exemplo, uma criança que teve uma amidalite, mas teve um abscesso por conta disso, uma complicação, precisou de uma internação, você vai olhar de uma forma diferente que uma criança que tomou antibiótico 3 vezes no ano, tá? Então, eu não gosto de dar um número, sabe? Justamente pra gente não ficar com isso na cabeça e deixar passar alguns casos que são mais graves, né? Ok. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Sempre que alguma coisa não estiver indo bem, tá? Então, assim, muitas vezes o pediatra, que é sempre nosso parceiro, ele vai acompanhar aquela criança. E aí ela teve 6 infecções no ano, mas isso repercutiu no crescimento, ou a criança precisou ficar internada, você vê que aquela criança não está se alimentando legal, vale a pena a avaliação do especialista, tá? Doutora Milene, eu agradeço muito a sua participação, uma participação valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.